Bem-vindos ao canal do Rami Factos, bem-vindo você que sempre me dá aquela força. Nós fizemos vídeos pensando em ti e hoje não é diferente, pensamos novamente em ti porque tenho aqui meu convidado, ele já esteve aqui e esta é a segunda vez que passa por meu canal. Eu amigo, né? Ele é meu irmão, amigo e por sinal meu advogado, e está a falar do Ismael Mukandenge. Meu irmão, seja bem-vindo a segunda vez no meu canal. Ok, muito obrigado. Tranquilo. Não, tudo na paz, tudo na paz. Lembra que nós tivemos aqui mês passado, né? Conversamos acerca de um tema e hoje teremos outro tema. Exatamente. E com certeza que o tema de hoje vamos falar acerca das responsabilidades, tanto da liderança, assim também como da chefia, né? Ou seja, líder e chefe. Qual a diferença que existe? Muitos de nós não conhecemos, não sabemos em qual momento devemos considerar uma liderança ou então qual é o momento que nós devemos considerar o cargo de chefia. Por isso que estão aqui, não sei se é especialista, mas ele entende da matéria, por isso que ele está aqui comigo, confio muito nele. Ele é um homem muito bom, ele me faz entender sempre de diversas matérias que ele compartilha comigo, me faz entender de muitos assuntos. Então, eu estou feliz por ter aceito o meu convite, meu amigo. Muito obrigado. Irmão, já estamos no ar. A pergunta é, como eu devo saber se isto é liderança ou então chefia? Ok, bem, de certo, esta problemática vai dando assim o seu início desde a Revolução Industrial. Mas primordiosamente dizer que hoje estamos aqui mais uma vez para partilhar conhecimento em função do tema liderança e chefia, não é? Líderes e chefe. Buscando assim a possível diferença que existe. Tudo porque é uma problemática que vem se trazendo um imbróglio, uma confusão, e hoje nós vamos buscar esmiuçar, precisar com o nosso enunciado verbal, aquilo que é a diferença que existe entre essas duas figuras. Muito bom. Então, quais são as responsabilidades de cada um? Ok, bem, para de certa forma melhor aclarar e eliminar as dúvidas que existem sobre essas duas figuras, bem, vamos dizer que organizacionalmente existe aparentemente palavras sinônimas, chefe e líder, mas com precisão o chefe é uma figura hierarquicamente que sobrepõe na característica de autocracia. Em outras palavras, o chefe normalmente tem um comportamento de autocrata, aquele que manda e tem de ser feito. Diferente do líder, que é uma figura hierarquicamente sobreposta sobre a organização, que em vez de impor somente, ele age de acordo com uma democracia, que é dando a liberdade ao seu subalterno e o seu colega para se rever, para se equiparar, para se inspirar ao seu comportamento e depois, por sua vez, seguir aquilo que são os bons mandamentos, não é? Então é necessário que possamos aqui entender que o líder é aquele que inspira. O líder é aquele que transmite confiança no seu colega, no seu subalterno, diferente do chefe. O chefe é aquele que determina, como se fosse um autoritário, tende a determinar comportamentos. O líder já não, o líder é aquele que transmite aquele ar. Quer dizer, até o seu subalterno trabalha com alguma confiança. Então, esses são pequenos elementos que vamos trazer aqui para eliminar a dúvida entre chefe e líder. Uau, muito bom. E nas instituições que se tem hoje, o que nós vimos é mais líderes ou então chefes? Bem, na verdade, há uma afirmação que diz que os chefes estão sendo engolidos pelos líderes. Porque o que temos que buscar entender agora é o que é que se espera? É ter chefe ou ter líder? O que se espera é ter líderes. Porque os líderes eles vão além daquilo que é a ambição ou o foco da empresa. Eles buscam também a qualificação profissional, o crescimento social do funcionário, do seu subalterno. Então significa dizer que o líder está preocupado com o ser, com a qualidade, com diríamos, a saúde do seu subalterno. Tudo isso o líder preocupa-se. Já um chefe não. O chefe não quer saber se o seu funcionário ou o funcionário está bem, só quer que se cumpra a missão, só quer que se alcance o objetivo que é produzir. Normalmente as empresas tendem a produzir, não é? Então os líderes já não estão preocupados com a qualidade do seu subalterno, a qualidade do funcionário. O que deve ser líder e que não deve?
Será que todo mundo tem a possibilidade de tornar-se líder? Na verdade é que existem líderes nato. Líderes natos são aqueles que nascem com aquela qualidade altruísta, que conseguem se rever, se pôr, sentir a dor do outro. Esses são líderes natos. Já os chefes já não, são aqueles que simplesmente podem nascer ou estar ali com a finalidade de alcançar um único objetivo, que é a meta ou os lucros, como as empresas visam os lucros. O chefe quer simplesmente cumprir para que se alcance os lucros. Já o líder não, o líder quer o sucesso pessoal do seu funcionário e quer também o sucesso da empresa. Então é fazer-se inspirar, seguir, mas vamos lá ver. Um funcionário tem a maior capacidade de produzir na empresa quando dentro da empresa existe diríamos, uma boa convivência entre o líder e o chefe. Por isso é que vemos que pessoas ao longo do dia ou ao término do trabalho saem dos seus labores com uma dor de cabeça. Isso é porque não existe aquela condição de trabalho necessária. O líder não berra, tem sempre o tom mais afável de falar com o seu subalterno. Já o chefe não, tende a criar diríamos, uma desestabilidade, a criticar, repreender o funcionário em meios inapropriados. Já o líder não, o líder inspira, o líder conversa, o líder é mais brando, porque ele sabe que juntos fazemos desenvolver ou levamos a um bom porto a empresa ou a instituição que nós representamos. É muito bom. Oh, irmão, diz lá, será que é possível no primeiro contacto, vai numa instituição, por exemplo, o primeiro contacto com aquela empresa ou com aquela instituição, notar-se que não, aqui nessa instituição ou empresa existem líderes ou então existem chefes, ainda é possível Sim, no primeiro contacto notar essa diferença? bem, e de certa forma isso assimila-se ao que acabamos de dizer. Vemos que quando eu sou funcionário, sou subalterno, vou ao trabalho com um bom ânimo de desempenhar as minhas funções e chego lá, o clima, o ambiente de trabalho é saudável, você encontra pessoas mais amenas, mais afáveis. Bom dia, bom dia. A forma com que ele trata é em função do ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho depende muito do seu chefe ou do seu líder. Então, teremos um bom ambiente de trabalho se estivermos diante de uma empresa que está um líder. Teremos uma má pessoa a servir mal se temos um ambiente de trabalho em que se encontra um chefe arrogante, prepotente, autocrata, e não aquele que se revê na pele de outrem como um bom ser humano. Ok. Mas qual seria a forma de evitar alguns problemas que acontecem em algumas instituições? Do tipo, Dr. Ismael, um subordinado não respeita o seu chefe, assim também como o chefe desrespeita o subordinado. Qual é a estratégia que deve se usar para eliminar esse tipo de coisas que acontecem nas instituições? Acreditamos nós que isso passa pela qualidade ou os chefes devem deixar de ser chefe e serem líder, de formas a perceber se o seu funcionário veio bem ao trabalho. Se percebermos que a pessoa veio bem ou mal, antes de eu dar uma missão, temos que saber como se encontra esta pessoa. Isso depende muito, vai fazer com que tenhamos sucesso na missão ou não. Então é necessário, para que tenhamos líderes de verdade, temos que olhar na possibilidade da pessoa ter a suscetibilidade de se rever na pele de outrem, saber como está. Isso faz toda a diferença. Imaginem que o funcionário chegue ao seu labor, ao seu trabalho, e por sua vez o chefe chama, pergunta como foi o seu dia. Pequenos elementos que fazem grandes diferença. Como diz o Confúcio, a grande capacidade dos líderes está em identificar qualidades inatas e que aprimoram a qualidade do ser humano. Percebes isso? Confúcio está a nos dizer que os líderes têm a capacidade de despertar outras qualidades dos seus funcionários, que é identificar onde ele é bom, onde ele pode fazer melhor, e depois, por essa diferença, melhor enquadrar os seus funcionários. Isso faz toda a diferença para o bom sucesso da empresa e toda qualquer instituição. Muito bom, yeah. Olha, existem ainda alguns chefes que são propostos, né, a um determinado cargo, mas convictamente ele sabe que ele não está capacitado, ele não entende daquele trabalho que é fornecido, então, que é confiado. Mas já ele aceita a proposta, chega naquela instituição, né, consegue fazer aquilo que ele aceitou. Por que isso acontece? Eu acho que tu domina desse assunto que eu ia dizer, isso em várias instituições, principalmente governamentais, tem muito disso.
confia-te e tu aceitas a responsabilidade e depois decepciona quem te confiou. Ok. Ah, Bem, na verdade, o normal que deve acontecer e que acontece em muitas e deve acontecer em muitas instituições é: existem áreas ou departamentos apropriados que fazem uma leitura do funcionário sobre as suas qualidades para melhor depois escolher em que área ele poderá servir. ok. Quando as instituições respeitem esta área, primeiramente teremos profissionais nas áreas, ou melhor, pessoas certas em lugares certos. Mas não vamos esquecer aqui de dizer o seguinte: é necessário que possamos olhar para as pessoas sobre as suas inclinações e não pôr as pessoas a qualquer sítio, a qualquer lugar para desempenhar qualquer função. Porque assim também vai dificultar o sucesso da mesma empresa ou instituição. Mas vejamos, se olharmos para alguém que não tem algumas inclinações e pormos de forma esforçosa, então estamos a esforçar também o nosso insucesso. É necessário que podemos ponderar, é necessário que possamos ter calma ao pormos pessoas em determinadas áreas ou funções. Mas uma coisa que também é importante é: todos nós temos a capacidade de aprender. Ok. O mais importante também é saber ser ou ter humildade. Ok? Se um chefe ou alguém, um funcionário, for humilde, ele facilmente consegue lidar. Porque o primeiro é a relação. A humildade faz com que você possa crescer. A humildade faz com que você possa vencer. A humildade faz com que você possa ser bem abraçado em qualquer meio. Se você for uma área que não sabes, mas for humilde, os outros te ensinam. Mas se você inidir-se da capacidade de aprender, engolir o orgulho como um chefe, em vez de ser um líder, você faz com que não que periga, afasta o sucesso daquilo que é a sua missão. Então é necessário irmos com humildade. Com humildade aí faz-se possível. Compreendido. E a dizer, Emanuel, eu acho que está resumido e explicaste muitíssimo bem todas as minhas questões, né, as minhas dúvidas foram totalmente respondidas. Muito obrigado, doutor Ismael, porque aqui a tua casa vai voltando sempre, você sabe disso. Exato. Eu não sei se além dessas questões que eu coloquei, tens uma outra que eu não fiz e queria adicionar então. Não, Daria? de forma resumida, talvez é dizer, eh, Augusto Cury ensina-nos muito. E eu poderia convidar quem nos acompanha para ler um pouco sobre Augusto Cury, nas suas vertentes e nas suas demais escritas. Pode mostrar o livro, é possível. Bem, esse aqui, na verdade, falei o pai perfeito, bom pai, pai perfeito, né? Mas queria convidar a outros escritos de Augusto Cury, mas sem esquecer também trazer aqui a lição de Michael Jordan, que diz, quando do seu crescimento no basquetebol, ele fez o seguinte: antes de aprender, ele treinou com os seus. Treinou com os seus de formas a que ele passou a ser um líder para os outros. Mas como o tempo é escasso, acreditamos nós que teremos outros prazer para falar a respeito. Então estamos aqui, Rebi Facto. É sempre um prazer, de forma lacônica, trazer aqui de forma clara e precisa aquilo que vem a ser o necessário. Obrigado, grande irmão. Prazer é todo meu. Vou sempre te incomodar, sabe? Eu faço aqui porque você tem muita coisa para eu aprender, como também aquele que está no outro lado assistindo. Precisa de ouvir, sabe? Obrigado. Então, isto foi a conversa com o Dr. Ismael, o meu advogado, e também pode lhe contratar passando por mim, né? Eu falo com ele. Então, fique no canal, subscreva novamente no meu canal se não está inscrito, né? Me ajuda, essa forma de me ajudar para poder entender que então estamos num bom caminho. Só se você se inscrever e também ativar o sino das notificações, porque assim compreendo melhor que estamos num bom caminho. Mais uma vez, fiquem com Deus, estaremos novamente assim que Ele permitir.